nessa reunião e eu sim, né, estou entre meio a alguns compromissos aqui, mas eu faço assim questão, né, de estar aqui com vocês, acompanhando a outra reunião ainda a Franciele, não sabia que já estava aí em vias de ser empossada, né? Que bom. Aos outros dois companheiros também, a gente fica muito feliz, né? Porque sabe da importância que nós temos em Rotary, na continuidade, na renovação, a gente sempre tem falado isso, né, presidente? Desde o PETS, vocês acompanharam isso lá na época ainda, a gente tem usado muito aquele termo de que seria muito pequeno da nossa parte se a gente não pudesse permitir que outras pessoas tivessem a oportunidade que nós temos em Rotary. Então, fico muito feliz do E-Club estar empossando novos associados. Mais uma vez, as nossas boas-vindas, sinto-se em casa, a gente sabe que o E-Club tem esse espírito acolhedor, então isso já está, de certa forma, superado, né? Mas reforçar isso. E aproveitar o momento aqui para fazer um convite a todos vocês que possam estar aqui no dia 15 de junho em Frederico Westphalen durante a conferência. A gente teve muitíssimos bons momentos durante a gestão toda. O E-Club, na pessoa do presidente Leonardo, do Paulo também, foi um clube muito ativo sempre, em todas as atividades rotárias, e a conferência serve-se, né, a esse momento de a gente relembrar tudo aquilo que nós passamos, festejarmos os projetos que foram realizados, né, pelo clube, pelo distrito, e termos aquela oportunidade de a gente se abraçar, né, de se encontrar pessoalmente, reativar a nossa energia, né, para essa missão que segue, né, e precisa continuar na próxima gestão também, mas a gente lembrar aqui desses momentos bons que nós tivemos. Então, quero convidar a todos vocês, inclusive os novos associados, que aproveitem essa oportunidade, né, é perto, a programação foi muito pensada, e aí eu vou aproveitar aqui, presidente, né, não é um segredo, mas não é uma divulgação aberta, tá? A gente procurou fazer um formato de conferência bem próprio, digamos assim, né? O slogan que nós estamos usando é "Nós somos a esperança", justamente porque a gente sabe que as coisas, né, companheiro Esther, acontecem digamos assim, no chão de fábrica, né, que somos nós, somos os clubes. Então, o formato que a gente pensou para a conferência foi justamente apresentarmos o distrito. Então, sim, nós teremos uma palestra de encerramento, né, com um palestrante renomado, internacional, motivador, né, com algumas surpresas também, que daí eu não vou falar aqui ainda, vocês vão ver na hora, mas, acima de tudo, com momentos do distrito para o distrito. Então, amanhã a gente vai passar a abertura plena da programação, mas é aproveitar as experiências dos companheiros, né, daquilo que aconteceu nos clubes e, de certa forma, relatar e repassar ao distrito como um todo, né? Então, reforço aqui o convite, tá? Faço questão de dar um abraço a cada um de vocês. Peço encarecidamente, né, que vocês venham em peso, que é a característica do E-Club. Aproveitem, vai ser um momento assim fantástico de troca de experiências, de companheirismo, de confraternização e de renovação de energias. Então, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, tá? Já peço licenças para, na sequência, me ausentar, mas, de novo, faço questão de estar, nem que sejam alguns minutos com vocês, para prestigiar o clube e prestigiar os novos associados. Um grande abraço, meus companheiros. Obrigado, governador. Obrigado, bom trabalho aí. Sei que a organização demanda tempo, né, e energia. E vamos fazer um esforço aí para estarmos presentes, sim, na conferência no dia 15. Obrigado pela participação. Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós gostaríamos de iniciar, então, a nossa reunião, a parte formal, agradecendo a presença de todos, da nossa palestrante Natiele, da nossa futura e hoje admitida Franciele. E, infelizmente, né, companheiros, nosso estado, ele passou, né, pela pior catástrofe dos últimos tempos. Nós tivemos muitas vidas perdidas, ainda existem muitas pessoas em abrigos, muitos estão fora de suas casas, muitos estão aguardando ainda uma nova casa, né, porque a que tinha não existe mais. Hoje também, lamentavelmente, nós perdemos uma colega lá no SESI,
e eu gostaria de incluí-la nesse minuto de silêncio em memória das vítimas e dessa colega tão querida que perdemos na filial de Erechim. Nesse momento, eu convido a todos para ouvirmos o hino rio-grandense. Muito bem. Dando boas-vindas a todos e sob o lema do presidente do Rotary Internacional 2023-2024, Gordon McNally, que ouvimos a sua palestra no início da reunião, que temos esse ano o tema Cria Esperança no Mundo, né? Declaro aberta a nossa reunião virtual festiva para admissão e palestra. Convido a todos para que saudemos virtualmente com palmas o pavilhão nacional e ouçamos o toque do sino virtual. A visualização atual oradora já escolheu para que faça as menções protocolares. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião virtual do Rotary Clube do Distrito 4660, ano rotário 2023-2024. Solicito que todos mantenham seus microfones fechados para que possamos dar um bom andamento, uma boa sequência à nossa reunião.
À medida que as pessoas forem sendo solicitadas a se pronunciarem, deverão, então, abrir os seus microfones. Compondo virtualmente a Vai mesa até que horas a diretora reunião? dos trabalhos, nós saudamos o presidente do Rotary Club, Leonardo Guilherme, nosso destaque também ao governador Alex Bakov, que já se pronunciou inicialmente. Também saudamos a nossa vice-presidente, Ana Maria do Carmo, o secretário Paulo Renan Soares e a nossa tesoureira, Ana Luísa Bavaresco. Nós queremos, então, saudar ainda a palestrante desta noite, a psicóloga Natiele Rosa. Além dos associados desse clube, nós registramos a presença dos seguintes convidados e amigos: a Luciana Damiani, professora de Santa Bárbara, também o Fernando Pipe Júnior, Elaine Alves. Desejamos, então, que sintam-se acolhidos e sintam-se bem em nosso meio. O mês de junho, para o Rotary, é um mês dedicado aos grupos de companheirismo. O Rotary consolidou-se a partir da amizade, conceito que vem se expandindo internacionalmente por intermédio dos grupos de companheirismo, entre pessoas de diferentes países e culturas que compartilham os mesmos interesses. Seus integrantes desenvolvem relacionamentos duradouros e se manifestam e se mantêm ativos no Rotary, pois a dedicação aos assuntos de interesses próprios incentiva o comprometimento com a organização. Em junho, ajude os rotarianos a se envolver em Rotary além de seus clubes. Não importa o interesse deles, seja em profissões, recreação ou viagens, pois é certo que encontrarão pessoas afins, participando dos grupos de companheirismo e intercâmbio rotário da amizade. O Departamento de Programas do RI está apto a informar sobre como formar parcerias e diversos grupos de companheirismo. Neste momento, eu passo a palavra ao nosso presidente Léo. Obrigado, Esther. Então, hoje é um dia memorável, né? Para o nosso clube, para o Distrito 4660, para o Rotary Internacional, pois uma nova associada ela está sendo admitida em nosso clube. E com essa nova associada, a nossa organização vai se tornar muito mais forte, né? Como vimos o nosso presidente Gordon McNally no início, né? O Rotary só não faz mais porque não tem mais associados, né? E com as aptidões dessa nova associada, as experiências e o entusiasmo vão ajudar o nosso clube a causar impactos positivos, tanto localmente quanto no resto do mundo, através dos projetos que são financiados pelo Rotary. Juntos nós poderemos erradicar a paralisia infantil, combater doenças, ajudar a criar soluções sustentáveis para atenuar problemas como a fome, o analfabetismo, a pobreza e principalmente mudar vidas. Então, instamos, né, que aproveite ao máximo tudo que o Rotary oferece, participando de treinamentos, projetos, atividades do clube. Nesse momento, passo a palavra novamente para a nossa diretora de protocolo, para que ela faça a leitura do currículo da associada entrante. Muito obrigada. Iniciando, então, a cerimônia de admissão de novos associados, faremos a leitura do currículo da associada Franciele Montschmidt, nascida no dia 16 de julho de 1985, em Ajuricaba, Rio Grande do Sul, tem 38 anos, filha de Nelson e Isulina Montschmidt, casada com Fernando Luiz Pipe Júnior e mãe do Arthur e residente em Panambi. Ela é pós-graduada em Gestão de Pessoas,
sua profissão é coordenadora de saúde no SESI Panambi. Coordenadora da saúde no SESI Panambi. Em Panambi, ela já apoiou várias ações do Rotary e neste ano foi convidada a se tornar associada pelo companheiro Leonardo Guilherme e hoje apadrinhada pelo companheiro presidente, apresenta-se para ser admitida como associada representativa do nosso clube. Então, passo novamente a palavra ao nosso presidente e padrinho da nossa nova associada do clube. Obrigado, Esther. E nesse momento, eu, como presidente do Rotary Club do Distrito 4660, em nome do Conselho Diretor e de todos os nossos associados, gostaríamos de lhe dar as boas-vindas como nova associada ao nosso clube. A nossa alegria ela não se deve apenas aos grandes momentos de companheirismo que nós vamos desfrutar, mas também ao apoio que você prestará na implementação de vários projetos que ajudarão a tornar comunidades, a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo, um lugar melhor para se viver. O Rotary ele não é uma entidade política, no entanto, os rotarianos se preocupam com os assuntos relacionados à cidadania. O Rotary não é uma organização beneficente, contudo, exemplifica a caridade e os sacrifícios feitos por aqueles que assumem a responsabilidade de ajudar seus semelhantes. O Rotary não é uma organização religiosa, mas se baseia nos princípios morais que guiaram os povos através da história. O Rotary é uma organização internacional, composta por pessoas interessadas e compromissadas em tornar o mundo melhor, comprometidas com os mais elevados padrões éticos. Os rotarianos acreditam que paz e companheirismo mundial podem ser alcançados quando cidadãos se unem para compartilhar o ideal de servir. E você foi selecionada para ingressar no Rotary Club do Distrito 4660 porque os companheiros aqui presentes a viram como verdadeira líder nas atividades que já desempenha. E também porque possui as qualidades intelectuais e humanitárias que são essenciais para interpretar e promover as mensagens do Rotary. Você será a representante da sua profissão no nosso clube e toda a informação de valor educacional referente a ela, naturalmente, deverá partir de você, que será a embaixadora para a vossa classificação. O Rotary espera que você dissemine os princípios e ideais da prestação de serviços que aqui pregamos para aqueles com os quais compartilha interesses também profissionais. A comunidade conhecerá e julgará o Rotary com base na maneira como você o representará. E nós lhe aceitamos como associada porque confiamos plenamente na vossa capacidade de zelar pelos princípios que regem a nossa organização, que tem como lema, dar de si antes de pensar em si, porque mais se beneficia quem melhor serve. Nesse momento, como estamos em uma reunião virtual, eu coloco simbolicamente o distintivo de associada em você. O distintivo, ele é uma forma simbólica, né, de nós nos apresentarmos como rotarianos. E vem de distinguir, né, distintivo. Ou seja, quando usamos a nossa roda rotária e não roda dentada, né, ou denteada, é uma forma de nos distinguirmos dos demais na comunidade. Os rotarianos têm o dever de utilizá-lo como forma de dizer aos outros que eles fazem parte de uma organização mundial. Somente os rotarianos podem usar o distintivo do Rotary. Afinal, eles são associados de um Rotary Club que faz parte do Rotary Internacional. Eu já entreguei a associado distintivo, né? Então, a partir de hoje, pode ser uma peça fundamental a ser utilizada. Nesse momento, eu convido a fazer a leitura, né, do compromisso de admissão do novo associado. E passo a palavra à Franciele para que ela faça a leitura. Obrigado, Leonardo.
Ao aceitar a colocação desse distintivo e integrando-me ao Rotary como rotariano, declaro assumir os seguintes compromissos: empenhar-me para tomar conhecimento e respeitar os dispositivos estatutários regimentais desse clube, comparecer às reuniões ordinárias desse clube ou recuperar frequência através de visitas a outros clubes dentro dos limites estabelecidos pelo Rotary Internacional, aceitar e desempenhar com dedicação atribuições que me forem designadas pelo conselho diretor deste clube, considerar todos os nossos companheiros dignos de nossa estima e amizade, participar ativamente no desenvolvimento do companheirismo como elemento motivador de oportunidade de servir, envidar esforços para que sejam reconhecidos os méritos de toda ocupação útil e que sejam difundidos e implantadas normas de ética profissional. Dedicar-me no sentido de pesquisar, cooperar, aconselhar e promover atos ou iniciativas que resultem melhores padrões de vida material, moral e espiritual na comunidade. Participar no esforço comum pela aproximação dos homens de todo o mundo, trabalhando pela compreensão e paz internacional. Agradecemos a companheira. Senhoras, senhores, rotarianos, rotarianas, convidados, declaro e ratifico que está admitida em Rotary Internacional esta nova companheira e é com um grande prazer que lhes apresentamos as nossas boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao nosso clube. Nós já, de antemão, né, recebemos as boas-vindas através do nosso governador distrital e nesse momento eu também transmito as boas-vindas do nosso governador assistente da área 7, o governador Maciel, que não pôde estar presente, mas enviou também as boas-vindas e na condição de padrinho, né, ficamos muito felizes em tê-la conosco. Sinta-se muito bem-vinda, né? E pode contar com cada um dos companheiros aqui para naquilo que for necessário. E que o Rotary possa ser um complemento, né, naquilo que você já vinha fazendo na vida particular. Muito bem. Ao encerrar, então, o processo de admissão, eu gostaria de agora passar novamente a palavra para a companheira Esther para que ela inicie a segunda parte programada da nossa reunião, que é a palestra com a nossa palestrante Natiele. Com você, Esther. Tudo bem, companheiro, padrinho, gostaria de desejar mais alguma palavra de sucesso, enfim, a sua afilhada? Saindo, né, da posição de presidente, agora de padrinho, É, né? Desejar saindo da muito posição de boas-vindas. presidente? Esteja certa que está muito bem encaminhada em Rotary, né? O nosso clube, ele é bem diferenciado, né, Esther? Sim. Eu também gostaria de convidar a nossa nova associada admitida para a sua mensagem aos companheiros do nosso clube. Obrigada, Esther. Boa noite a todos. Então, quero dizer que já me sinto muito acolhida desde a primeira reunião que eu participei como convidada, já fui muito bem acolhida por todos os companheiros, amigos. E, primeiramente, eu quero agradecer, então, ao meu padrinho, Leonardo, pelo convite. Se hoje eu estou aqui, se hoje estou me tornando uma associada do Rotary, é pelo convite dele. Quero dizer que, como já foi citado pela Esther, eu tive a oportunidade de participar, de me envolver em diversas ações solidárias, né? Entre as últimas, aí em parceria com o Rotary, aqui de Panambi, que foi no levantamento de doações aí para as famílias afetadas pelas enchentes. Também tive aí o prazer de me envolver com a colega Tanise, que está participando hoje aqui da nossa reunião também, com o Rotary de Palmeira das Missões.
Então, sempre foi um prazer para mim estar envolvida nessas ações e poder contribuir. Eu estou há 16 anos, trabalho há 16 anos numa instituição e eu sou muito grata, né, em trabalhar nessa empresa que eu estou hoje, porque ela tem como essência o cuidado, o acolhimento com as pessoas e a solidariedade. Então, isso está muito de encontro com a minha missão de vida e com o que eu acredito como pessoa, como Franciele. E eu me sinto muito honrada hoje em fazer parte dessa família. E eu tenho certeza que eu vou poder contribuir muito aí com o meu conhecimento, com as minhas habilidades, com a comunidade de Panambi e com a missão do Rotary. Então, muito obrigada aí pelo acolhimento, muito obrigada pelas palavras de hoje. Me sinto muito honrada em fazer parte aí dessa família. Muito obrigada, Franciele, seja muito, muito bem-vinda e tenho certeza que a cada dia, dentro desse clube ou do Rotary como instituição internacional, você vai se apaixonar cada vez mais pelo trabalho e pela nossa missão como rotarianos e rotarianas. Muito bem. Dando continuidade, então, gostaria de lembrar, né, a vocês algo que está muito presente no nosso dia a dia. O nosso estado passa pela pior catástrofe dos últimos tempos e muitos voluntários estão empenhados em reconstruir o nosso estado. Muitos de nós já estivemos nas linhas de frente de resgates e auxílio às famílias mais atingidas e ainda estamos empenhados em ajudar na limpeza e na reconstrução. E em meio a tudo isso, como lidar com o sofrimento e ainda ser uma força motivadora e motivando a todos a não perder as esperanças? Para abordar esses e outros assuntos, nós queremos convidar a psicóloga clínica Natiele Rosa, atuante na Clínica Lotus Psicologia e Neuropsicologia em Cachoeira do Sul, MBA em Gestão de Pessoas, pós-graduanda em Psicologia e Desenvolvimento Infantil e terapeuta ABA para autismo de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, e para falar sobre o tema Cuidando de quem cuida, promovendo a saúde mental de voluntários. Então, com vocês, a nossa convidada especial, palestrante da noite, Natiele. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Obrigada, Esther. Sim. Agradecer já de primeira o convite do Léo e da Dulce, que foram as pessoas que fizeram a ponte para que eu possa conversar com vocês. Eu estou muito feliz. Além de psicóloga, eu já fui interactiana, rotaractiana e fazia parte do Rotary aqui da minha cidade. Agora, no momento, estou afastada, mas também com a pretensão de voltar para um clube daqui. Então, eu já vivi muitas fases de Rotary e fico muito feliz de poder ver uma nova forma de Rotary, porque o E-Clube, para mim, é algo novo aqui na nossa cidade, a gente não tem. No nosso distrito é o 4780, então a gente também não tem. Então é muito bacana ver que essa proposta dá certo, né? E que a gente consegue sempre encontrar formas de estar podendo ajudar o outro. Bom, apesar de muito jovem, não sei quase mexer no Zoom, então eu fiz um slide para vocês e eu vou tentar passar aqui. E vamos vendo como é que vai se sair. Deixa eu ver. Ah, eu tenho que procurar onde é que fica. Google Drive. Deixa eu ver se demora um pouquinho ou não. Ah, aqui. Ah, não. Volta, volta, volta. Peraí. Ah, na tela. Iniciar agora. Será que vocês conseguem ver? Alguém consegue me confirmar? Ainda Eu não. não estou visualizando ainda, Nath. Você clicou naquela quadradinho verde ali, naquela setinha? Ali no meio. Uhum. Deixa eu ver. Agora Acho sim. que agora sim. Seja bem-vinda, psicóloga. Ah, obrigada.
Vamos ver aqui, tá? É um slide bem simplesinho. Agora dá para ver? Sim, Dá sim. sim. Ah, bacana. Então depois vai dar certo até o vídeo. Léo, só para mim tirar uma dúvida, quanto tempo eu tenho? Nós ocupamos meia hora de reunião, então temos meia hora e aí depois para as perguntas a gente pode se estender, aqueles que quiserem continuar, né? Tá, bem tranquilo. Então, pessoal, cuidando de quem cuida, promovendo a saúde mental de voluntários, pensando no meio da situação que a gente está vivendo, né, de calamidade do nosso estado, mas eu acho que também essa conversa pensando para a vida toda, né, para além, do que a gente está vivendo hoje, porque o Rotary, ele é contínuo, a gente está sempre entrando em contato com muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas situações difíceis, cuidado do outro, né? Oi? Vocês me escutam ainda? Sim. Sim, tranquilo. Sim, estão me escutando. Tá. Pensando também no cuidado, a gente sempre pensa no cuidado do outro, né? Tem uma família precisando de tal coisa, tem uma instituição precisando de tal coisa, a gente dá um jeitinho, vai lá e consegue arrecadar, vai lá e consegue fazer um evento. Mas às vezes a gente se envolve tanto que acaba esquecendo do agente principal do cuidado, que é a gente, né? Então, essa é a ideia, né? Cuidando de quem cuida, cuidando dos voluntários. De início, eu sempre trago um apanhado geral. Quando eu fui pesquisar o que é ser um voluntário, veio vários conceitos e muitos deles eu achei muito bacana, então eu trouxe para a gente poder ter uma ideia, né? Pessoa que se interessa e dispõe parte do seu tempo para executar algum trabalho de bem-estar para a sociedade, ou mesmo em outro campo, abdicando de qualquer tipo de remuneração. Logo quando a gente joga no Google, essa é uma das preocupações que o Google tem em conceituar, né? Não tem remuneração e o tempo é a pessoa que decide de trabalho voluntário. Essa é a diferença que eles gostam bastante de fazer. Trabalho que produz recompensas de valor incalculável, imensurável, né? As recompensas, elas não são remuneradas financeiramente, mas a gente acaba sendo recompensado de outra forma, né? Com sorrisos, com ver as coisas dando certo, com ver a mudança de realidade, né? É uma demonstração de amor à humanidade e é ser agente transformador na vida das pessoas. Por mais pequeno o projeto que a gente faça, né? Vou fazer uma pequena doação, talvez eu não consiga ajudar todo o nosso estado, a gente não consegue ajudar todo o estado junto, mas eu consigo ajudar a minha cidade, a minha cidade não foi tão afetada, consigo ajudar a cidade vizinha, uma família da cidade vizinha, e isso é transformar a vida das pessoas, né? Aqui embaixo, eu trouxe a prova quádrupla, que é extremamente importante para nós que somos rotarianos. Tudo que a gente vai fazer no Rotary, se a gente tem alguma dúvida, ou se não tem também, a gente tem que consultar a prova quádrupla. Aqui em Cachoeira, geralmente a gente, quando vai admitir um novo associado, a gente apresenta para esse associado, a gente sempre dá uma prova quádrupla para esse associado, para que ele use não só nas decisões e nos projetos do Rotary, mas que use para a vida. Então, eu trouxe aqui para lembrá-lo do quanto ela é importante e também para fazer uso de algumas perguntas da nossa palestra. A primeira pergunta é verdade? A segunda, é justo para todos os interessados? Essa é uma das perguntas que eu gostaria de frisar bem. Criará boa vontade e melhores amizades? E será benéfico para todos os interessados? É justo para todos os interessados, porque o trabalho voluntário, ele demanda muito da gente também. E às vezes tem pessoas que acabam não conseguindo entender as suas limitações e acabam saindo prejudicadas. Ai, como assim, Nath? Prejudicados no trabalho voluntário é algo tão bom, é algo tão que ajuda a gente, mas tudo que é em excesso, ele não é benéfico, ele pode indicar uma falta. Então, quando eu trago no é justo para todos os interessados e será benéfico para todos os interessados, vou dar um exemplo bem básico para vocês.
logo quando iniciou a situação toda de calamidade no nosso estado, muitos pacientes relatavam situações de angústia e de ansiedade por estarem se sentindo culpados por fazerem coisas que talvez as outras pessoas não conseguiam fazer. Ai, Nath, hoje eu tomei banho e lavei o cabelo. E tem tanta gente que não consegue tomar banho e lavar o cabelo, e daí eu sempre trago para os pacientes, né? Vocês têm que fazer as suas partes, vocês têm que se cuidar para que a gente possa estar cuidando do outro. A gente tem que estar minimamente bem para eu poder auxiliar outra pessoa. Como é que eu vou ir lá num abrigo, né, dar um apoio para uma família ou dar apoio para os voluntários que estão na linha de frente, defesa civil, enfim, se eu não estou minimamente bem, eu vou acabar atrapalhando ou eu vou acabar não fazendo meu trabalho de forma adequada, porque não é porque é trabalho voluntário que deve ser feito de qualquer jeito, né? A gente tem que saber também as nossas limitações de isso eu tenho capacidade de ajudar, isso eu já não vou ter capacidade de ajudar porque eu não vou ter cabeça. Muitas pessoas não tinham cabeça para estar lá no meio da confusão no dia 5, 6, né, no mês passado, lá quando estava o pleno caos ainda tá, mas não tinha condições de ir lá ajudar porque estava muito envolvido emocionalmente. Mas a nossa situação de calamidade no estado, ela não tem fim ainda, a gente ainda não consegue ver um fim. E ainda tem gente que precisa estar apta para limpar uma casa, para ajudar a reconstruir, para ajudar a fazer uma limpeza de roupa, para ajudar a arrecadar ou para descarregar um caminhão. Então, eu sempre falo para os pacientes, talvez nesse momento tu não esteja preparado para auxiliar, porque mais vai atrapalhar, porque tu não está emocionalmente bem. Mas vai ter a oportunidade de ajudar depois. Ainda vai ter a necessidade de fazer outras coisas, de fazer limpeza, de descarregar um caminhão, talvez tu não vai entrar em contato diretamente com as pessoas que perderam as suas casas, porque tu não consegue, mas tu vai conseguir ajudar a descarregar um caminhão. Então, quando eu trago, será benéfico para todos os interessados, porque, de fato, tem pessoas que se envolvem emocionalmente em algumas situações que acabam adoecendo. Então, a gente precisa ter cuidado com a gente e também com os nossos companheiros, porque às vezes o companheiro ele está muito envolvido emocionalmente, ele não está muito legal e a gente só vai tocando o barco. Então é importante a gente perceber, será que ele está mais beneficiando ou será que ele também está se prejudicando? Um outro exemplo, que não é de trabalho voluntário, mas nós psicólogos, quem trabalha de forma ética, entende que é necessário a gente fazer psicoterapia também, né? Tem quem se espante, quem acha que quando a gente faz faculdade a gente também consegue resolver os nossos problemas, o que não é uma verdade, e tem quem fique, oh, que bom. Por que a gente faz terapia também, nós psicólogos? Porque os nossos problemas, às vezes, eles são muito parecidos com os problemas dos nossos pacientes. Então, é importante, né, a gente saber se consegue atender esse paciente, a gente saber se vai dar conta, se a gente não vai ficar muito mal e em vez de ajudar o paciente, a gente vai atrapalhar o paciente, né? Então, eu sempre penso nisso, que a gente precisa entender no que a gente é bom, no que a gente consegue ajudar, no que a gente vai atrapalhar, e isso é importante para fazer trabalho voluntário, para o nosso trabalho, para o nosso convívio com as pessoas no dia a dia. Tem uma associação que a gente faz muito nas terapias com os pacientes, que é quando a gente pega um voo de avião, eles passam todas as instruções antes do avião decolar. E uma dessas instruções é, em caso de turbulência, quando as máscaras caírem, coloque primeiro em si e depois coloque no outro. Por quê? Porque se faltar o ar e eu tentar colocar no outro e o outro tá todo atrapalhado, eu vou acabar desmaiando e o outro vai acabar desmaiando também, porque ele tá atrapalhado e eu vou estar mais atrapalhando do que ajudando. Então, a vida, ela é como colocar uma máscara de oxigênio em caso de turbulência. Primeiro em mim, depois no outro. Não é sinal de egoísmo, não é grosseria, não é uma coisa ruim, mas eu só vou conseguir ajudar a pessoa que está do meu lado se eu conseguir estar respirando, se eu conseguir estar minimamente bem.
senão eu não vou conseguir ajudar o outro, eu vou acabar desmaiando, me prejudicando, não sendo benéfico para mim, e eu vou estar atrapalhando o outro, e no fim vai ser 2 pessoas desmaiadas em vez de uma só, né? Então, isso é importante, a gente sempre tem que, essa metáfora, esse exemplo, né, da máscara de oxigênio, ela é muito importante para a nossa vida, e eu acho que é bacana de trazer para vocês também. Benefícios de fazer o trabalho voluntário. Muitos, né? Contribuição social, ganho de experiência na sua área de atuação. Aqui a gente traz benefícios não só para o outro, mas também para a gente. Aprimora as habilidades de empatia e de sensibilidade também. Desenvolve ideias inovadoras, aumenta o bem-estar, reduz o estresse, cria e fortalece vínculos de amizade e promove a saúde mental. Tudo isso são benefícios, né? E são coisas que a gente vai colhendo de fazer parte do voluntariado. Proporciona uma melhoria significativa na visão de si mesmo, por estar vinculado a uma causa com valor pessoal e social. Isso é muito importante, eu gosto sempre de pensar que o voluntariado ele acaba envolvendo muito os nossos valores pessoais. Não é todo mundo que faz o voluntariado, mas quem faz o voluntariado é uma pessoa diferente, é uma pessoa que tem mais empatia, que tem mais sensibilidade. Então, é uma pessoa diferenciada. A gente sempre fala, né, que quem faz o voluntário, quem é rotariano, é uma pessoa diferenciada, não no sentido da gente enaltecer e ver pessoas que são melhores ou não melhores, mas que é uma pessoa que tem uma visão social boa, né? E tem isso como valor, isso é muito bom. Reconhecimento social, como uma pessoa altruísta e com disponibilidade para ajudar. Hoje mesmo eu ainda falava para Dulce que quando a gente vai, se a gente vai para fora do país, se a gente vai para qualquer outro lugar, a gente pode encontrar um rotariano. E a gente sabe que a gente pode contar com os rotarianos. Ah, fui viajar para Santa Maria. Aconteceu alguma coisa muito ruim. Cheguei lá, estragou meu carro, fui no mecânico e eu vi que o mecânico estava com PIN. Eu vi que ele estava com uma camiseta do Rotary. A gente já sabe que pode confiar nessa pessoa, né? Ah, precisava encaminhar um valor em dinheiro para o Rio Grande do Sul e o meu Rotary é lá de São Paulo. Ligo direto para o Rotary. As pessoas têm feito muito isso agora, nesse momento, né? Ligar direto para o Rotary e tentar fazer a doação direto para o Rotary, porque o pessoal tem a confiança, né, nos voluntários do Rotary. Tem a confiança, sabe que é uma instituição séria, né? Sabe que o pessoal faz bom uso das doações. Então, isso é muito bom a gente fazer parte de um grupo assim. Então, ser reconhecido socialmente não é de forma política, mas como uma pessoa de confiança, como uma pessoa que é bacana, que é diferenciada, que pode ser confiável. Satisfação em perceber que pode mudar algo na vida de alguém e na sociedade, e sentimento de pertencer a um determinado grupo. Engana-se quem pensa que a gente tem que viver a vida sozinho, que não tem que depender de ninguém. Não, a gente é ser sociável e sim participar de grupos, fazer parte de grupos, seja qual grupo for, é extremamente benéfico para a saúde mental. Vou servir um mate porque daqui a pouco vai faltar a voz. Tô indo muito rápido? Eu não vejo as carinhas de perfeito. vocês. Tá dando para entender? Muito. Então, bora. Esses sentimentos, eles favorecem uma sensação de prazer, de satisfação, de gratificação. Vai liberar a dopamina, que é felicidade, né? E isso é muito bom. Pesquisas mostram que as experiências têm um efeito muito benéfico, não só nos aspectos psicológicos e de autoestima, mas também diminuição de sintomas de doenças crônicas e a melhoria no quadro de saúde mental. Pensando na saúde mental, a gente pode pensar na redução de ansiedade, pacientes que têm sintomas depressivos têm uma melhora por estarem convivendo com outras pessoas, por terem compromissos, isso é muito importante também.
Mas tem um lado ruim também, que são os desafios. O primeiro desafio que a gente encontra quando a gente vai fazer um trabalho voluntário, e que eu acho que é um dos mais difíceis, é a sensação de não fazer o suficiente. Tem muitas pessoas que têm essa sensação de não fazer o suficiente. Ah, eu doei meias, mas foram só 10 meias. Ah, eu doei, fiz a doação de colchões para as pessoas que perderam as casas, mas eu consegui só 2 colchões. Conseguiu 2 colchões, ajudou às vezes uma família, ou às vezes 2 famílias, dependendo do tamanho da família, né? Então, muitas pessoas têm essa sensação de não fazer o suficiente. Muitos desistem por ter essa sensação de não fazer o suficiente. Ah, mas eu sou uma gotinha no meio do nada, né? Do meio do mar, assim. Mas é uma gotinha importante. Se não é de gotinha em gotinha, o mar não enche, né? Então, isso que é importante da gente estar sempre lembrando os companheiros quando eles trazem essas afirmações de não fazer o suficiente. Divergências na equipe de trabalho, quando a gente faz trabalho em grupo, né? Pode ser que tenha algum companheiro que queira muito um projeto, o outro quer muito outro projeto, e acaba que no momento a gente tem que fazer só um, porque é o que dá para dar energia, e dar energia para um projeto e fazer ele bem feitinho é o que é melhor. Tem muita gente que acaba se estranhando, se desorganizando, mas tudo vai do clima do grupo também. Por isso que no Rotary a gente tem o aceite de companheiros, né? Não é porque é um clube de... Aqui em Cachoeira ainda se tem muito essa ideia de que é um clube de pessoas ricas. Não, o Rotary não é um clube de pessoas que são da classe média alta. O Rotary é para qualquer pessoa que tem desejo, e que tem vontade e que sabe socializar com os companheiros, né? A gente tem um aceite para não ter daqui a pouco divergências muito grandes ou pessoas que têm conflito, daí a gente acaba separando, dividindo para outros clubes, né? Mas o importante é a gente tentar trabalhar todo mundo em equipe, tá com um clima agradável, mas as divergências, às vezes, elas podem acontecer, e se as pessoas não tiverem o emocional bem trabalhado, pode estar prejudicando a equipe de trabalho. Outra coisa que é desafio também é a escassez de recurso. Recursos humanos, como apareceu no vídeo antes da gente começar a reunião, né? A gente precisa de mais associados para conseguir fazer mais. E também a escassez de recursos materiais mesmo, né? Ah, eu adoraria fazer tal projeto, mas agora eu não consigo arrecadar tal coisa. A gente vai indo até e dá certo, né? Mas a escassez de recursos também, ela pode ser um desafio no meio do trabalho voluntário. Sobrecarga de trabalho, é muito ruim quando se tem um clube com uma galera boa, 10, 20 pessoas, mas é 2, 3 que fazem as coisas. Isso é muito ruim, sobrecarrega o colega, né? Ah, porque a gente tem que fazer um companheirismo. Fulano organiza. Ah, porque tal projeto tem que ir lá entregar a doação. Fulano vai. Sempre o fulano. Fulano tá sempre lá, né? A gente tem que pensar o trabalho voluntário, o Rotary, como se fosse uma empresa, né? Na empresa, cada um tem as suas obrigações, cada um tem os seus cargos. Por isso, no Rotary, a gente também, cada um tem os seus cargos, né? O ideal é que cada um cumpra com as suas obrigações. Não sei como que é no clube de vocês. Aqui, quando a gente faz um projeto, a gente monta comissão de projeto. O companheiro que vai ver qual é o valor das coisas para comprar, o companheiro que vai atrás de empresas parceiras, o companheiro que vai, cada um vai fazendo uma coisa, o companheiro que vai divulgar o projeto, o companheiro que vai ser o presidente que vai liderar todo mundo. Então, o ideal é que, trabalhando em equipe, a gente não sobrecarregue nenhum companheiro e que a gente saiba dividir, que a gente tenha uma autoconsciência quando a gente está só fazendo volume, né? Porque às vezes a gente está só fazendo volume. Saber dizer também, olha, companheiro, agora esse mês vou ter que dar uma baixada nas minhas obrigações, mas eu tô junto com vocês, mas é que aconteceu uma coisa particular que eu não vou poder estar tão presente. Saber falar também, né? Para não sobrecarregar. O Rotary é um ambiente, o clube de Rotary é um lugar para a gente se sentir à vontade. Então, quando a gente está sobrecarregado na nossa vida pessoal, não que a gente vai se abrir, né, para o companheiro, mas a gente pode dizer, olha, nesse mês eu não vou conseguir fazer parte de todos os projetos, para que os companheiros não fiquem contando com a gente não tá
ali, né? E tentar dividir bem as tarefas. E o outro desafio, enfrentar situações emocionalmente desgastantes. Vai lá fazer uma doação numa comunidade mais carente, ver situações de negligência, ver situações de violência, ver situações que desgastam emocionalmente. E entender que tem coisas que a gente vai fazer, e não vai ser o suficiente para mudar totalmente a realidade daquela pessoa. Porque às vezes não depende, vamos pensar na situação que a gente está agora, só, claro que é em primeiro lugar, e é extremamente importante, garantir a alimentação e a moradia das pessoas. Mas não é só isso. A gente precisa também pensar que daqui a pouco as crianças vão voltar para a escola, alguns vão voltar para o trabalho, outros não vão ter trabalho, e que uma das coisas que a gente não vai conseguir suprir tão facilmente, nem sei se vai, é os buracos, os furos emocionais dessas pessoas. Às vezes as pessoas sentem uma falta de, agora muito, né? Uma falta de identificação. Perdi minha casa, perdi minhas roupas, perdi tudo que era meu. E quem sou eu agora, né? Para onde que eu vou? Tem cidades, aqui perto de Cachoeira do Sul, tem Candelária. Candelária foi bem afetado. Ali em Candelária, vocês estão escutando meu cachorro chorando. Ali em Candelária, o rio veio, tomou, teve casas que o rio levou, rio abaixo, né? E as pessoas estão tendo dificuldades de dizer: o meu pátio era daqui até aqui. Porque antes se tinha uma ideia de se a casa não tivesse, meu pátio era daqui até aqui. As pessoas não estão conseguindo dizer exatamente onde que elas moravam. O rio mudou um pouco o leito e as pessoas não estão nem conseguindo dizer essa parte é minha. É aqui que era a minha casa. Então, isso de primeiro a gente pensar, é só bem material. Pelo menos a tua vida tá preservada, é o que as pessoas dizem, né? Ai, material a gente corre atrás depois, pelo menos a tua vida tá preservada. Mas às vezes é anos de trabalho para conseguir aquela casa, é anos de trabalho para alugar aquela casa. Às vezes a casa nem é da pessoa, mas é para alugar aquela casa, para conseguir uma independência. É anos de trabalho para comprar a televisão que a pessoa tinha um monte de coisa para salvar, mas a televisão dela foi lá, botou debaixo do braço e levou para sair. Ah, deixa, é só bem material, depois a gente corre atrás, mas tem todo um porquê. Não é sozinho, não é só uma televisão. É o que significa aquilo, né? As fotos que as pessoas perderam também, coisas que eram apegos, né, emocionais, assim, coisas que eram muito importantes, coisas de família. Muitas pessoas perderam isso, e isso vai deixar um furo gigantesco no emocional dessas pessoas. E é uma das coisas que a gente já enfrenta agora e vai enfrentar por um longo período de tempo no nosso estado. Vamos pensar numa tragédia que foi mais próxima, a Boate Kiss em Santa Maria. Quando teve o acidente da Boate Kiss em Santa Maria, não sei vocês, eu tenho a sensação de que não é a mesma. Eu ainda era pequena, eu era adolescente quando aconteceu, mas eu tenho a sensação de que Santa Maria não é a mesma. Santa Maria, às vezes, me parece uma cidade triste quando dá na época, janeiro, que foi o incêndio, quando dá janeiro, é outra Santa Maria, né? E a gente vê muitas notícias e volta tudo aquela história, volta toda aquela angústia que os familiares, as pessoas vivenciaram. Então, isso vai ficar para sempre, né? Isso está marcado na história das pessoas e vai ficar para sempre. Sabe-se lá se quando a gente vai conseguir reparar isso e como a gente vai conseguir reparar isso, né? Mas vamos seguindo. Diante disso, diante dos benefícios e também dos desafios, é muito importante que os voluntários tenham paciência com o outro e com a gente principalmente, paciência de entender que a gente vai fazendo pouquinho, pouquinho, pouquinho e somando os pouquinhos para chegar no grande. A gente vai doando para polio pouquinho, moedinha, centavinho, para que a gente chegue no grande. Empatia, principalmente agora nesse cenário que a gente está vivendo, essas frases que as pessoas falam: ah, mas pelo menos ficou a tua vida, perdeu material, depois tu recupera. Isso não é algo que a gente deve falar para as pessoas. A gente não deve fazer garantias para as pessoas também. Isso é importante, porque a gente não tem garantias de que o rio não vai voltar.
A gente não tem garantias de que vai conseguir, de que vai conseguir reconstruir a casa. Então, isso faz parte da empatia. A gente não pode fazer promessas que a gente não consegue cumprir. Isso é importante. Isso também é uma dica de primeiros socorros psicológicos. A gente sempre fala isso para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente não deve fazer falsas garantias, né? Ter muita esperança, não perder nunca a esperança. Ter muito autoconhecimento em relação aos seus limites, saber quando está muito envolvido afetivamente, psicologicamente, quando precisa dar um pause, de ver notícias, né? Dar um pause para pensar talvez algum outro projeto que está ali mais de lado, mas que dá para fazer nesse meio tempo também. Daqui a pouco não ficar tanto na linha de frente, a gente vai fazer a doação lá para tal lugar. Daqui a pouco não vai entregar em tal lugar, mas aí na tua cidade tu faz a arrecadação e tu leva para o teu companheiro que vai levar de carro até lá. Estar preparado para o cuidado e o auxílio eficiente. Não adianta eu querer me enfiar em qualquer projeto e não saber fazer de forma eficiente, mais atrapalhado que ajudar. Aqui em Cachoeira, a gente teve o cadastro das pessoas na Defesa Civil. Foi a forma que eu auxiliei, porque eu entendi que eu não tinha cabeça, por mais que eu não tivesse sido afetada, minha casa ficou tudo bem, meus familiares ficaram tudo bem, eu não tinha cabeça de oferecer atendimento psicológico para as pessoas. Não tinha como, não ia conseguir. O que eu fiz? Fui lá na Defesa Civil e auxiliei no cadastro das pessoas. Eu chegava a pessoa, colocava o nome, o que perdeu, como que era a casa, se era de tijolo, se era de madeira, quantas aberturas, qual é o endereço, se recebe Bolsa Família. Era isso que eu conseguia fazer. E essa era a forma que eu tinha como auxiliar. No outro dia eu fui lá na distribuição de roupas, auxiliei a dobrar todas as roupas, separar por tamanho, separar por se era verão, porque a gente está recebendo muita roupa de verão, né? Roupa de verão, roupa de inverno, o que era meio, o que não era, o que dava para ser doado também, porque muitas pessoas doaram coisas em péssimas condições. E essa era a forma que eu tinha de auxiliar. Se eu entrasse, eu acho que eu não ia conseguir se eu entrasse em contato com as pessoas que perderam tudo nas suas casas, né, que foram afetadas pela enchente. Então, esse cuidado, esse auxílio foi eficiente, né? E eu entendi que essa era a minha limitação, que talvez a outra forma de ajudar eu não ia conseguir, porque eu ia mais atrapalhar do que ajudar. Daqui a pouco eu ia ficar muito nervosa, daqui a pouco eu ia falar coisas que eu não deveria falar, daqui a pouco eu ia mandar a pessoa ir para um lugar errado, buscar um auxílio, né? Então, a gente precisa entender os nossos limites e, quando ajudar, saber se a gente está preparado ou não, né, para fazer o trabalho de forma eficiente, de forma assertiva. E o básico, né? Quando eu trago o básico, foi pensando também nos voluntários que estavam na linha de frente aqui em Cachoeira mesmo. A Defesa Civil trabalhou não sei quantas horas direto. Eles nem iam para casa, eles nem comiam, eles nem lembravam de comer aqui. Tinha outros voluntários que estavam cuidando de quem cuida, que daí lembrava, vamos lá no mercado tal, pegar uma arrecadação de pão, presunto, queijo, fazer um sanduíche para os guri que estão lá na Defesa Civil. Então, tem o básico. Eu não consigo ajudar, a minha cabeça não consegue funcionar e ser racional e ser ágil, porque nesse momento precisa ser ágil, se eu não tiver o meu cuidado físico, em primeiro lugar, preservado. Saúde física, nutrição, exercícios, exames em dia. Nutrição, né? A gente pensa em primeiro lugar. Não consigo raciocinar e pensar rápido, de forma ágil, se eu estiver com fome, né? Então, a gente precisa estar cuidando também dessas pessoas que estão na linha de frente. Às vezes, a gente não consegue fazer uma grande doação de colchões para as famílias, mas a gente consegue chegar numa defesa civil e falar: vocês comeram hoje? Vocês querem que eu faça um hoje para vocês? Né? Consegue daqui a pouco, nos tempos de Covid, que a gente via bastante, né? Profissionais da linha de frente no tempo de Covid eram médicos e enfermeiros. Aqui em Cachoeira, muitos grupos, muitas empresas e também o Rotary fazia a alimentação e mandava para o pessoal no hospital: olha, hoje vocês vão ter o lanche X, hoje vocês vão ter o jantar X, né? Então, às vezes a gente precisa, enquanto grupo, né, que faz trabalho voluntário,
pensar também no cuidado das pessoas que estão cuidando. E uma delas é cuidar da parte física, da nutrição, né? Cuidado mental, baixo estresse, resiliência, na parte cognitiva, ali é comportamento, ficou meio errado. Na parte cognitiva, principalmente, né? Se o que a pessoa está pensando faz sentido, se a forma de resolver as questões faz sentido, né? O comportamento, observar os companheiros quando eles estão no trabalho voluntário, se ele está muito nervoso, se ele está falando com raiva, se ele está se atrapalhando. Isso são indícios para que a gente possa chegar no companheiro com todo carinho, cuidado do mundo e dizer, companheiro, quem sabe hoje tu vai para casa, quem sabe hoje tu não fica aqui, vai para casa e a gente pensa amanhã em como ajudar de uma forma mais assertiva. Cuidado espiritual, não necessariamente religioso, mas se vocês têm alguma religião é interessante. A gente vê hoje que muitas religiões trazem muitos benefícios para as pessoas. Aqui eu trouxe meditação, clareza de nossos valores e estudos, né? E no cuidado social. Muito do que a gente é muito do ambiente que a gente está. Se a gente está num ambiente que não é favorável, possivelmente a gente não vai estar saudável. Então, cuidado social da família e dos vínculos saudáveis. Às vezes a gente quer lá ajudar a família de terceiros e a nossa família está precisando de ajuda. Eu sei que é diferente, né? Às vezes é mais fácil ajudar os terceiros do que ajudar a nossa família, que a gente fala e não escuta, né? Às vezes acontece isso, mas é importante que a gente também cuide da nossa família. E, por último, eu trouxe uma frase que também é um convite. Você já cuidou do seu companheiro de clube hoje, né? Vocês não se veem pessoalmente, vocês se veem online. Mas vocês mandam mensagem para os companheiros de vocês? Oi, companheiro, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Oi, companheiro, vi que aconteceu outra coisa, precisa de mim, né? Às vezes a ajuda ela deve começar de dentro do clube para fora do clube, né? Eu trago isso, deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui. Para vocês, porque infelizmente aqui em Cachoeira a gente teve no clube que eu estava, a gente teve uma perda de um companheiro, acredito que em estado depressivo. Ele tentou suicídio, foi efetivado. E depois a gente se perguntava, né? Por que que a gente não percebeu? Por que que a gente não viu? Por que que a gente não conseguiu ajudar esse companheiro? O que que faltava? O companheiro sempre muito bem nas reuniões. Conversei com os companheiros e disse, olha, as pessoas que têm depressão não têm cara, não têm forma de se vestir. Às vezes elas estão super bem, tá na festa de um aniversário de um filho muito bem, comemorando, e nesse mesmo dia tenta suicídio, às vezes efetivo, às vezes não efetivo. Então, eu sempre penso, e se eu pudesse dar um conselho, uma dica, é que a gente tem que primeiro cuidar dos nossos companheiros de clube, para depois ir ajudando as outras pessoas, né? E o cuidado, ele não precisa ser as coisas grandiosas. Às vezes, o cuidado é perguntar se o companheiro está bem, né? É perguntar se ele está precisando de alguma coisa, é ser rede de apoio desse companheiro, né? Às vezes a gente é só companheiro de clube, às vezes a gente é companheiro de clube e amigo na vida pessoal, né? Quando é amigo na vida pessoal é melhor ainda, mas sempre tá cuidando dos companheiros, isso é extremamente importante. Companheiro que se afasta, né, que para de fazer suas atividades, são sinais aí que a gente tem que estar observando. Para finalizar, eu tenho um vídeo que é no YouTube. Lá vai eu compartilhar de novo com vocês. Acho que é tela. Aqui. E agora eu tenho que botar o nome desse vídeo. Manipuladora. Alguns famosos do signo de Câncer são Cuidar. Vou ter que escrever. É um vídeo, acho que é japonês. Aqui. Vamos mostrar para vocês.
Olá, boa noite. O áudio não está saindo. Mas dá pra ler. Ele não tem tanta fala. Oi, gente, eu sou deficiente. Eu não estou escutando nada. Eu não estou escutando nada. Oi, Elaine. Nós estamos acompanhando a letra escrita que transcreve o vídeo. Elaine, tu não escuta? Ou, ou ela não vê? Poderia ter narrado para ela. Eu não enxergo nada. Tá, Elaine, foi um vídeo que é uma propaganda lá do Japão de um seguro de vida. Nesse vídeo tem um moço que ele fica ajudando uma menininha sentada na rua, e toda vez que ele vai lá, ele dá um dinheiro, tem uma plaquinha escrito que é para a educação dela. Ele ajuda um cachorrinho que está passando fome na rua, ele dá ração para o cachorrinho. Ele ajuda uma senhora que é vizinha dele. Acredito que essa senhora não consiga fazer compras, então toda vez que ele chega na casa dele, ele leva um cacho de banana e deixa na porta da senhora. Ele não avisa que é ele não bate nem na porta, ele só deixa o cacho de banana na porta. E também ajuda uma senhora com um carrinho de cachorro-quente a atravessar a rua, que é um carrinho bem pesado, tá cheio de coisa, e ele sempre ajuda essa senhora. No vídeo, eles mostram que o que o moço ganha ajudando essas pessoas são emoções e momentos felizes. E eu gostaria de lembrar de vocês que às vezes as emoções sempre, né? Elas são temporárias. A gente tem picos de felicidade, a gente tem momentos de tristeza, a gente tem momentos de raiva. Então, às vezes, como voluntários, muitas pessoas buscam resolver completamente a vida das pessoas. Mas o que a gente consegue é fazer um pouquinho. Às vezes é ter um pico de felicidade. A gente vai fazer uma doação numa situação de calamidade, como está no Rio Grande do Sul, a gente vai fazer uma doação de alimentação, mas essa alimentação ela não vai durar para sempre, né? Ela não vai remediar todo o problema que a gente tem. Então a gente tem que estar sempre pensando em estratégias e também sempre cobrando de outros poderes que são os mais responsáveis, que deveriam auxiliar mais as pessoas e trazer também oportunidades para que essas pessoas consigam arrecadar seus alimentos, consigam trabalhar novamente, consigam ter casas. Eu te peço desculpas, eu não sabia, mas eu espero que tenha dado mais ou menos para entender o Deu vídeo, para assim. entender, sim. Muito obrigada pela explicação. E Capaz. desculpa qualquer coisa. Não, capaz. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo é no intuito de que vocês possam perceber que o mínimo que a gente faz já é o grandioso. Eu gosto muito também, além da metáfora do oxigênio, eu gosto de dizer que a gente é rosquinha. Eu falo isso para Dulce, que a gente é rosquinha. A gente não é bolachinha.
a bolachinha inteira, né? Que não tem um furinho, que é bonitinha, que tem um recheio, que a gente come, que é bem gostosa. Mas a gente é rosquinha. A rosquinha, ela tem um furo no meio. Então, a gente tem falhas. Às vezes, a gente faz um projeto achando que é incrível, e o projeto não dá muito certo. Às vezes a gente faz um projeto que é pontual, que ele não vai se retroalimentar. A gente tem que buscar, claro, projetos que se retroalimentem, né? Se eu vou fazer uma doação para um bairro, que esse bairro depois tenha conhecimento e sabedoria para continuar lidando com aquilo que o Rotary ofereceu. A gente implantou uma caixa d'água no bairro X, que a população daquele bairro entenda que essa caixa d'água tem que ter manutenção, né? E que vai ser responsabilidade de quem? Vai ser do Rotary, o Rotary vai ah, ter como responsabilidade, ou vai ser dos presidentes de bairro, né? Tem bairros que têm presidentes, vai ser dos presidentes de bairro. Então, lembrar sempre que a gente é rosquinha, né? Que a gente tem um buraquinho. O buraquinho é a falha, o buraquinho é as nossas imperfeições, o buraquinho é o que a gente tenta e não consegue preencher. Então, o voluntário é sim ótimo, é maravilhoso, mas ele também tem esses desafios todos que eu acho interessante de trazer para vocês, para que vocês possam ver o voluntariado também de uma forma diferente, não de uma forma negativa, mas de uma forma diferente, para que possam ampliar o olhar em si e possam auxiliar mais pessoas agora de uma forma mais direcionada, mais assertiva. Mas é isso. O que que vocês acharam? Vocês têm dúvida? Eu achei muito bom. É muito bom sempre estar ouvindo palestra, né? Ah, que bacana. Fico feliz. Nós queremos agradecer muito a você, Inclusive, esse Natiele, negócio do Rio pela... Grande do Sul é muito triste, né? Eu nem assisto essas reportagens. Como eu tenho crise de Uhum. ansiedade, o psiquiatra falou para mim não assistir. A gente sempre pede para que as pessoas que se sentem muito angustiadas reduzam, né, o que assistem e o consumo de informações. Muito Mas bem. eu achei interessante você dando palestra, Natiele, parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Natiele, pelas tuas colocações, pela tua palestra. Parabéns. Um tema extremamente relevante para todos nós, né, que estamos passando, não atingidos, mas passando por essa dor junto com os nossos irmãos gaúchos, né? Então, extremamente relevante. Te agradecemos pela tua disponibilidade em poder estar aqui com a gente nesta noite, né? Somos extremamente gratos a você. Mas alguém gostaria